A escuridão era absoluta e o silêncio parecia consumir qualquer rastro da existência de Takumi Iruma. De repente, uma luz branca ofuscante rasgou o vácuo e revelou uma figura de beleza impossível. A deusa curvou a cabeça em sinal de desculpas, explicando que a morte de Takumi foi um erro administrativo celestial. Takumi processava a informação de que sua vida anterior no Japão havia chegado ao fim prematuramente. Para compensar a falha, a divindade ofereceu a ele uma nova chance em um mundo chamado Midgard. Ela concedeu a ele a habilidade de alquimia de produção, um poder capaz de criar itens além da imaginação humana. Takumi aceitou o destino, sentindo uma energia quente fluindo por suas veias espirituais. Em um piscar de olhos, o cenário divino desapareceu e o cheiro de grama úmida invadiu seus sentidos. Ele se levantou e observou o vasto horizonte do continente de Asgard, onde sua jornada começaria. Ao abrir sua interface mental, ele percebeu que suas estatísticas eram absurdamente altas para um iniciante. O sistema mostrava o título Criador Divino brilhando em letras douradas. Takumi caminhou até um riacho próximo para testar suas novas capacidades de coleta. Ele tocou uma pedra comum e sentiu a estrutura atômica do mineral vibrando sob seus dedos. Com um simples comando mental, a pedra se transformou em um frasco de poção perfeitamente lapidado. O silêncio da floresta foi interrompido pelo som de galhos quebrando em algum lugar próximo. Ele se preparou, mas o que emergiu não foi um monstro, e sim uma criatura pequena e ferida. Takumi usou sua recém-criada poção para tratar os ferimentos do pequeno ser. Em gratidão, a criatura indicou o caminho para a estrada principal que levava à civilização. Após horas de caminhada, ele avistou as imponentes muralhas de uma cidade mercantil. Guardas com armaduras prateadas vigiavam o portão principal com olhares severos. Takumi percebeu que precisaria de documentos ou uma identidade para entrar naquele lugar. Ele decidiu usar sua alquimia para criar um item de troca valioso o suficiente para atrair atenção positiva. A madeira se transformou em um amuleto finamente detalhado com propriedades de proteção básica. Ele se aproximou dos guardas e ofereceu o item como garantia de sua boa vontade como viajante. O capitão da guarda arregalou os olhos ao sentir o nível de pureza mágica contido no objeto. Sem mais perguntas, a permissão de entrada foi concedida com um respeito inesperado. As ruas estavam cheias de vida, com raças diferentes convivendo em uma harmonia vibrante. Takumi logo percebeu que o conhecimento sobre alquimia naquele mundo era limitado e arcaico. Ele decidiu que sua primeira missão seria encontrar a guilda local para registrar suas habilidades. No caminho, ele ouviu sussurros sobre o avanço do Império de Sidonia nas fronteiras próximas. O nome do Império parecia carregar um peso de medo e opressão entre os cidadãos. Ignorando os rumores por enquanto, Takumi chegou diante do grande edifício da Guilda de Aventureiros. O interior era barulhento, com guerreiros veteranos contando histórias de batalhas sangrentas. Ele se dirigiu ao balcão e solicitou o registro como produtor de itens. A recepcionista olhou para as mãos limpas de Takumi, duvidando que ele fosse um artesão experiente. Para provar seu valor, ele pediu permissão para realizar uma demonstração rápida de síntese. Sob os olhos curiosos dos aventureiros, a matéria-prima em sua frente começou a flutuar e se reorganizar. Em segundos, uma espada de grau superior repousava onde antes havia apenas lixo metálico. O silêncio tomou conta do salão enquanto todos processavam o que acabavam de presenciar. A recepcionista carimbou sua ficha de registro, mas suas mãos tremiam levemente. Takumi agora era oficialmente um cidadão de Asgard, mas o peso daquele título era maior do que ele imaginava. Mal sabia ele que seus poderes haviam acabado de ativar um antigo sistema de detecção no centro de Sidonia. Em um palácio distante, um inquisidor mascarado recebeu a notícia de que uma anomalia mágica havia surgido. Takumi sentiu um arrepio na espinha enquanto caminhava para sua primeira hospedaria. Ao fechar a porta de seu quarto, ele notou uma pequena aranha com padrões estranhos observando do canto. A criatura não parecia ser um animal comum e seus olhos refletiam uma inteligência quase humana. Antes que ele pudesse reagir, a aranha começou a crescer em uma velocidade alarmante. Uma voz feminina distorcida ecoou em sua mente, pedindo por um contrato de sangue. Takumi percebeu que sua vida pacífica estava prestes a ser interrompida antes mesmo de começar. Fora da cidade, as primeiras tropas do Império começavam a se mover silenciosamente pela floresta. O movimento das tropas imperiais na fronteira forçou Takumi a acelerar seus planos de defesa na cidade de Nolin. Ele reuniu Sofia e Maria para discutir a criação de uma unidade de elite que pudesse operar nas sombras.
Sofia, a elfa guerreira, ajustou o aperto em sua espada ao ouvir sobre as táticas agressivas de Sidonia. Maria jurou que nenhum espião imperial passaria pelos portões enquanto ela estivesse no comando da guarda doméstica. Ao canto da sala, a aranha gigante Taraka observava a conversa com seus múltiplos olhos brilhantes. Takumi percebeu que precisava de equipamentos superiores para garantir a sobrevivência de todos. Ele ativou seu círculo alquímico, fazendo com que runas douradas flutuassem no ar rarefeito. O processo de transmutação fundiu minérios raros em uma liga metálica nunca antes vista em Midgard. Assim nasceu o grupo Asas de Nolin, simbolizando a liberdade contra a opressão imperial. Enquanto isso, no coração do Império de Sidonia, o imperador recebia notícias sobre o Alquimista do Sul. O monarca considerava qualquer poder que não estivesse sob seu controle como uma heresia intolerável. Ele ordenou que a igreja de Sidonia enviasse inquisidores para investigar a origem dos milagres de Takumi. De volta a Nolin, rumores sobre a chegada de purificadores religiosos começaram a assustar os cidadãos locais. Takumi decidiu transformar sua residência em uma base fortificada usando suas habilidades de construção. Prédios e pedras subiram do solo, infundidas com mana para resistir a ataques mágicos e físicos. Maria organizava os suprimentos, garantindo que a logística da nova base fosse impecável. Sofia passava os dias treinando os novos recrutas nas artes da esgrima e da emboscada. Taraku começou a tecer uma rede de fios invisíveis ao redor do perímetro para detectar intrusos. Takumi refletiu sobre como sua vida mudou drasticamente desde o encontro com a deusa. Ele sabia que a paz que desejava só poderia ser alcançada se ele enfrentasse o Império de frente. Certa manhã, um comboio comercial de Sidonia parou nos portões, mas algo parecia errado. Sofia notou que os comerciantes tinham calos de soldados em suas mãos e posturas muito rígidas. Takumi decidiu recebê-los pessoalmente para testar suas verdadeiras intenções. O líder do comboio ofereceu especiarias raras em troca de informações sobre as técnicas de alquimia de Takumi. Takumi usou sua habilidade de avaliação para descobrir que o homem era um oficial de alta patente disfarçado. Ele recusou educadamente a oferta, afirmando que sua alquimia não estava à venda para estrangeiros desconhecidos. O clima mudou instantaneamente quando os falsos comerciantes levaram às mãos as armas escondidas sob as carroças. Sofia saltou da muralha, sua lâmina brilhando enquanto interceptava o primeiro atacante. Maria comandou os guardas da casa, cercando o comboio antes que pudessem se espalhar. Taraku desceu do teto do portão, imobilizando 3 homens com sua teia pegajosa em segundos. Takumi lamentou que o Império tenha escolhido a violência tão cedo em sua estadia em Nolin. Ele ordenou que os prisioneiros fossem interrogados sobre a localização das outras células de espionagem. A análise dos documentos capturados revelou um plano maior para desestabilizar toda a região sul. Sidonia não estava apenas enviando espiões, mas preparando um ritual proibido para invocar seres de outra dimensão. Takumi percebeu que sua fortaleza precisava ser mais do que apenas uma casa, precisava ser um santuário mágico. O grupo Asas de Nolin jurou proteger o povo contra qualquer horror que o Império invocasse. Sentinelas foram posicionadas em todas as colinas circundantes, equipadas com binóculos alquímicos. No horizonte, uma nuvem negra e antinatural começou a se formar sobre o território imperial. Os animais da floresta começaram a fugir em massa, sentindo a corrupção mágica que se aproximava. Sofia sentiu um calafrio na espinha, reconhecendo a assinatura de mana dos heróis corrompidos de Sidonia. De repente, o chão tremeu violentamente quando um raio negro atingiu a planície a poucos quilômetros dali. Takumi correu para o parapeito, vendo silhuetas de figuras armadas emergirem da cratera fumegante. O ritual proibido havia sido concluído, e os heróis de Sidonia finalmente pisaram no sul. A terra tremeu sob os pés de Takumi enquanto ele observava a fronteira sul de Asgard. Ele sabia que os heróis de Sidonia não tardariam a marchar contra seu novo lar. Com um gesto firme, o alquimista ativou seus circuitos de criação divina de nível mestre. Enormes blocos de pedra bruta começaram a emergir do solo fértil por vontade própria. As fundações da Fortaleza do Sul foram seladas com runas de proteção contra a magia sagrada. Takumi trabalhou incansavelmente durante 3 dias e 3 noites sem pausas. No 4º dia, uma cidadela reluzente de quartzo e ferro místico dominava a paisagem. As asas de Nolin ocuparam seus postos defensivos nas muralhas externas do complexo. De repente, o céu sobre o horizonte tornou-se vermelho sangue com a aproximação inimiga. Os 4 heróis de Sidonia surgiram no vale, exalando um poder distorcido e violento.
Takumi subiu ao topo da torre central para encarar os invasores pessoalmente. O primeiro herói avançou como um relâmpago, brandindo uma espada de chamas sagradas. As defesas automáticas da fortaleza responderam com disparos precisos de energia de mana. Uma explosão ensurdecedora sacudiu as fundações quando o impacto ocorreu. Takumi percebeu que aqueles heróis eram apenas marionetes nas mãos do Imperador de Sidonia. Ele decidiu que não iria matá-los, mas sim libertá-los de sua servidão forçada. A segunda onda de ataques veio na forma de flechas de luz que obscureceram o sol. Com um comando mental, Takumi ergueu uma cúpula de prismas que desviou cada projétil. A elfa guerreira do grupo de Takumi liderou o contra-ataque pelos flancos. Os heróis de Sidonia rugiram em fúria, liberando seus avatares divinos corrompidos. Takumi começou a transmutar o próprio ar em corrente de prata antimágica. As correntes serpentearam pelo campo de batalha, prendendo os heróis pelos pés. Os heróis tentaram cortar as correntes, mas elas se regeneravam instantaneamente. Takumi saltou da torre, flutuando suavemente até o centro do conflito. Ele colocou a mão sobre o elmo do líder dos heróis e iniciou a purificação. Um grito de agonia ecoou enquanto a influência do Império era arrancada de suas almas. Um por um, os heróis caíram inconscientes, livres da maldição do ritual proibido. Ao longe, o exército de Sidonia recuou ao ver seus maiores trunfos derrotados sem derramamento de sangue. A vitória de Takumi não foi conquistada pela espada, mas pela maestria de sua criação. Ele ordenou que seus aliados cuidassem dos heróis caídos com compaixão e medicina alquímica. Nas semanas seguintes, a Fortaleza do Sul tornou-se um santuário para todos os perseguidos pelo Império. Takumi finalmente encontrou o equilíbrio entre seu poder divino e seu desejo de uma vida simples. Seus amigos celebravam a paz conquistada com um grande banquete no salão principal. O Império de Sidônia, temendo o poder do alquimista, assinou um tratado de não agressão permanente. A deusa que o enviara a Mildgard observava tudo do alto com lágrimas de gratidão. Takumi sabia que sua jornada como criador estava apenas começando nesse mundo vasto. Ele olhou para suas aliadas, que agora eram sua verdadeira família. As estrelas começaram a surgir, refletindo-se nas torres de quartzo da fortaleza. O silêncio da noite era um testemunho da paz que ele tanto lutou para construir. Takumi Iruma, o alquimista reencarnado, finalmente estava em casa.